facto vão estar mais massificadas, vão ter uma população muito maior, mas também são o sítio para onde toda a gente quer ir, porque a qualidade de vida lá é sem dúvida melhor e toda a gente procura ir viver para uma cidade. Vamos então aceitar estes desafios e tentar tornar as cidades mais livable, não é? Portanto, melhor para as nossas vidas. O que aqui vos trago hoje é relacionado não especificamente só com cidades, mas em concreto com uma componente singular que é os edifícios e a eficiência energética destes. Para cidades inteligentes são necessárias soluções inteligentes e a eficiência energética nos edifícios é uma forma de desenhar uma solução inteligente também. Este aqui... muito bem. Portanto, os drivers básicos para uma cidade inteligente são estes três que aqui apresentamos. Ao nível da sustentabilidade do ambiente, ao nível da competitividade da economia e ao nível da habitabilidade da cidade. Portanto, como é que a tornamos mais interessante e mais agradável para nós que lá vivemos. Estes são também aqueles drivers que devem ser a base do desenho das soluções e dos serviços que as empresas têm pela frente para fornecer as novas soluções mais inteligentes para estas cidades, não é? E, portanto, estas soluções não podem ser como antigamente, que eram soluções simples, produtos simples, desligados, a funcionar cada um per si. Não, têm que ser inteligentes, interligados e estar integrados num conceito de rede, como ontem foi falado pelo José Luís, em que a internet das coisas é precisamente a comunicação entre estes equipamentos. Só esta comunicação entre os equipamentos, entre as coisas, é que possibilita o conceito, mais tarde, de criação de algo inteligente. Não é só por comunicarem entre si, depois também têm que, obviamente, ter alguma capacidade de pensamento, digamos assim, têm que ter alguma capacidade de decisão, os equipamentos, então, para serem inteligentes. Muito bem. Os edifícios inteligentes serão uma das componentes da Smart Grid. Como podem aqui ver, a Smart Grid é uma rede constituída por um conjunto diferente de componentes ou atores da cidade, o carro, as indústrias, mas também os edifícios. E este tem uma particular importância pelo aquilo que vamos ver um bocadinho mais à frente. Por sua vez, a Smart Grid, esta rede inteligente também que já foi falada na apresentação anterior, é a base da cidade inteligente. Muito bem. Como eu disse, a vantagem de já terem ouvido, para mim, é que eu posso avançar um bocadinho mais rápido. Para vocês será uma desvantagem, mas podem pelo menos assimilar melhor o conceito. Este é o sistema de energia como existe hoje em dia. Temos aqui um conjunto de produtores centralizados que produzem energia para um conjunto de consumidores. Acontece, porém, que a energia aqui vai neste sentido, mas a informação também já vão ver que flui quase só num sentido. Neste caso, os consumidores não comunicam entre si, recebem apenas a energia e respondem para trás, dizendo simplesmente se estão a precisar de mais ou menos energia. Portanto, trabalham todos eles isoladamente, trabalham praticamente unilateralmente e permitem pouca interação. A introdução de elementos inteligentes numa rede, controladores inteligentes, carregadores de energia automóvel,
smart metering, portanto contadores inteligentes, ou uma monitorização também, permite então que se crie uma rede inteligente. Agora, per si só, a colocação de elementos inteligentes dentro de uma rede não vai fazer com que esta fique inteligente. É preciso que haja, além da energia e além deste controle inteligente, que haja informação. Mas é preciso que haja informação a circular, não unilateralmente, mas bidirecional, portanto, do produtor para os consumidores, mas dos consumidores para o produtor também, e entre os próprios consumidores. Ora então, aqui está o desenho que viram há pouco, que não é mais do que esta rede inteligente, em que a linha laranja significa o fluxo de energia e a linha azul significa a comunicação, a informação a passar. Como podem ver neste caso, mantém-se aqui a produção central de energia, portanto aquela produção convencional que nós conhecemos das grandes centrais elétricas, ou solares, ou eólicas, mas são introduzidos novos elementos, por exemplo, eólicas, fotovoltaicas, locais, ou seja, a microgeração, que já é produzida pelos elementos dentro da rede. Portanto, os edifícios inteligentes deixam de ter um papel única e exclusivamente reativo e passam a ter um papel proativo na rede. Portanto, não só consomem, passam a assumir o papel também de produtores. Isto por si já é importante. Se começarmos então a aplicar os equipamentos inteligentes e começarmos a aplicar a forma correta de gestão da informação falada ontem, e portanto temos muita informação, depois é preciso geri-la como deve de ser, começamos então a ter uma rede inteligente. E começamos a ter uma rede inteligente porquê? Porque os novos equipamentos não só comunicam entre si, mas vão ter a possibilidade de receber informação e estar programados para eles próprios autonomamente, automaticamente, tomarem decisões. E isto sim leva a que essa tomada de decisão torne todo o processo mais eficaz. E essa tomada de decisão é com base em quê? Com base na necessidade da procura, com base nos custos, com base na disponibilidade da energia produzida, com base nos outros elementos adjacentes a cada um dos edifícios. E, portanto, uma Smart Grid vai fazer esta gestão inteligente entre a geração de energia por um lado e o consumo por outro. Ora bem, os edifícios, como eu já disse, têm aqui um papel crucial nas Smart Grids. E porquê? Se olharem para este gráfico, rapidamente conseguem compreender. Os edifícios são responsáveis por 40% do consumo de energia mundial. Okay? Mais do que a indústria, mais do que a mobilidade. Por outro lado, são também responsáveis por 21% das emissões de CO2 a nível mundial. E porquê é que o caso do CO2 também é extremamente importante? É importante não só pela pegada ecológica que todos falamos, mas porque se pensarmos, por exemplo, numa poupança ou numa redução de emissão de CO2, com base nas metas 2020 da União Europeia, temos qualquer coisa com uma possibilidade, se quisermos cumprir essas metas, naturalmente, e se conseguirmos cumprir essas metas, temos a possibilidade de poupar 65 mil milhões de euros de importação de energia tradicional, se realmente formos de encontro destas metas de redução de CO2. Muito bem. Agarrando então naquilo que vimos aqui atrás, portanto, que é a importância do edifício no seu ambiente global, que é o mundo, e no seu consumo de 40% de energia, vamos perceber agora aqui à frente onde é que está esse consumo de energia no edifício. Num edifício típico, diríamos que ele tem um prazo de vida de 50 anos até ser remodelado. Não tem que ser obrigatoriamente desmantelado, como ali está, mas pode ser remodelado.
20% do total dos custos ocorre na fase de concepção e na fase de construção, como aqui podem ver. Os outros 80% ocorrem no restante ciclo de vida do edifício, portanto, na sua operação. Desses 80%, 40% correspondem a custos com energia. Portanto, agora compreendemos o porquê desta informação aqui e compreendemos a importância destes, ou a importância de aplicar eficiência energética a estes. Mas os edifícios são todos diferentes entre si, consoante os fins a que se destinam, logo, consequentemente, também vão ter potenciais de poupança diferentes. Esta informação que aqui temos é recolhida, portanto, através de um estudo de uma entidade reconhecida, através do Sistema de Gestão Técnica Centralizada. E o que é o Sistema de Gestão Técnica Centralizada? É o sistema que faz a gestão do quente, do frio, da iluminação, de outros componentes dentro de um edifício. É o sistema que nos permite estar aqui dentro com uma temperatura aceitável, não é? Que recolhe informação da temperatura da sala, nos mais modernos do CO2, da umidade, e que por sua vez depois vai aplicar um algoritmo e dar informação às máquinas de produção de quente e de frio para o edifício, se deve pôr mais quente ou mais frio dentro da sala. É também o sistema que, ao recolher informação de uma sonda instalada aqui dentro de iluminação, que vai dizer se as luzes devem ter mais ou menos intensidade. E, portanto, com base na informação recolhida desses sistemas, que são, digamos, o cérebro importante dentro dos edifícios, foi produzido aqui um pequeno esquema daquilo que seria possível poupar nos edifícios por tipo de edifício, não é? E, portanto, temos as escolas em primeiro lugar, as escolas, as universidades, portanto, os edifícios escolares, digamos assim, que consomem, que têm potenciais de poupança, aliás, na ordem de 52%, e aparecem aqui porquê? Porque tem a ver com o número de horas que estão em funcionamento e o tipo de população que lá está. Portanto, ou seja, significa que neste edifício, não só com medidas e tecnologia específica, mas também com medidas mais de caráter informativo junto do utilizador, poder-se poupar até 50% do seu consumo. Um outro exemplo seria os shopping centers, os centros comerciais, onde os potenciais de poupança também bastante elevados existem e se prendem essencialmente com a questão da climatização. Para vos dar um exemplo muito concreto, já existem autómatos, portanto, ligados ao sistema de gestão técnica centralizado que falei há pouco, que são inteligentes e que, concretamente, tomam, a inteligência deles está centrada num modelo preditivo que têm, ou seja, eles estudam o histórico para trás do consumo do edifício, com base na informação do histórico e no algoritmo que têm implementado, criam um modelo, ok? E, portanto, quer queiramos, quer não, haverá com certeza picos de calor e picos de frio, mas ao longo do ano eles são mais ou menos controlados. É mais quente em agosto e mais frio em dezembro. E, portanto, com base nesse histórico, o autómato inteligente permite que, dali para a frente, o sistema funcione com base nos inputs que recolheu do histórico. Ou seja, vai adaptar o funcionamento do edifício e, como eu disse, o funcionamento da climatização, do ar-condicionado, que são, digamos, a componente mais forte, vai adaptar precisamente às reais necessidades do edifício. E como? Vai dar informação às máquinas para deixar entrar mais ar de fora, deixar entrar menos ar, para produzir com mais ou menos intensidade e, consequentemente, vai permitir que se poupe energia e, consequentemente, se poupe custos, com certeza.
repetindo a mensagem de que os edifícios têm um papel crucial nas redes inteligentes ao nível da eficiência energética. Já foi também há pouco falado da diretiva da Comissão Europeia. Esta diretiva tem também uma linha orientadora para aquilo que são os edifícios de balanço zero. Portanto, não há nada como tentar aproveitar esta onda ou esta direção que vem da União Europeia e que vem também com dinheiro associado àquilo que é o parque de edifícios instalado atualmente e poder realmente implementar medidas de poupança que, ao poder implementar medidas de eficiência que vão gerar poupança para a frente. E, portanto, a grande vantagem da aplicação destes fundos na eficiência energética é porque realmente não cria a poupança só na hora, cria uma poupança dali para a frente. Portanto, o edifício ficando mais eficiente vai consumir menos inteligência, vai consumir menos energia cada ano e, portanto, consequentemente, vai ter uma curva de custos que decresce e depois naturalmente estabiliza. Portanto, os edifícios inteligentes podem estar conectados numa smart grid ou desconectados. Se estiverem conectados nessa rede inteligente, têm que estar têm que ser totalmente interativos, como eu falei há bocado, têm que estar atentos aos sinais dos preços da energia, têm que estar atentos aos sinais ou à informação que vem do consumo, tem que ter capacidade de armazenamento, que foi falado há pouco também pelo colega, e portanto já há tecnologia disponível, ainda não diria em estado embrionário, mas em muitos casos ainda em teste, para armazenar energia nas horas de baixo consumo e depois poder consumi-la nas horas em que o preço é mais elevado. E tem que saber fazer uma gestão das fontes das quais vão recolher a energia. Se falarmos ao nível dos edifícios que estão desconectados, portanto, da rede, estes naturalmente têm que ser totalmente independentes e têm que tender para zero no seu consumo de energia e tender para zero na sua emissão de CO2. Eu estava aqui a ver se tinha mais alguma nota relativamente a esta... ok, muito bem. Fazendo aqui um pequeno parêntese, e porque é importante estas indicações da União Europeia relativamente à eficiência energética, eu gostava de falar de um exemplo. Eu há pouco tempo li uma notícia de que a União Europeia, para promover também dentro da eficiência energética, está a desenvolver uma nova legislação, uma nova diretiva que pretende essencialmente dinamizar de novo aquele que é o mercado da mobilidade elétrica. E para terem uma ideia, nós atualmente, e não está aqui a colega da Intel que teve cá ontem, mas conhece melhor do que eu o assunto, temos cerca de 1000 postos de carregamento, 1100, 1200 postos de carregamento em Portugal, ok? E a União Europeia, que está, digamos, a promover de novo esta temática, prevê, entre outros países, prevê para Portugal a necessidade de implementação de 120 mil postos de carregamento. É uma brutalidade e uma diferença gigantesca. Mas aquilo faz algum sentido, porque só 12 mil é que serão públicos e os outros, no fundo, é aquilo que temos em casa, não é? Portanto, uma tomada elétrica quase convencional será um posto de carregamento de um automóvel. Portanto, o número parece disparatado, mas não o é. O importante aqui é que realmente vão ser tomadas medidas nesse sentido e no caso da mobilidade elétrica só faz sentido, só terá, digamos, retorno quando houver escala, não é? E, portanto, quis destacar esta notícia porque é relativamente recente e porque, apesar de estarmos numa altura de crise, se houver esta dinamização e se houver dinheiro para tal e se esse dinheiro vier lá de fora, eu estou convicto que isso vai gerar
outros fluxos económicos e vai ajudar também a sair da crise. Antes de passarmos então ali ao exemplo que vos trago aqui de um edifício inteligente, gostaria de mostrar um pequeno... Eu ia pedir se podemos desligar a luz também de um pequeno simulador. Obrigado. Did you know, as people seek a better life, our world cities grow at an unprecedented rate. By 2 people every second, 200,000 people a day. That's enough to fill Wembley Stadium twice, every day. For the first time in human history, more than half of all people live in cities. In the year 2030, 60% of us will live in cities, about 5 billion people. That percentage will continue to increase. By 2050, 70% of us will be urban dwellers. Imagine that growth, a new city the size of London built every month. To keep up with this growth, every year cities invest some 2 trillion euros or 2.7 trillion US dollars into their infrastructure. Housing, schools, public transport, water pipes and roads. Want to put that into perspective? You could lay 2 trillion euro notes end to end and reach the sun twice. In many places, urban growth tends to outpace even the best efforts to ensure that city people everywhere have access to their basic needs. For example, nearly half of Africa's urban population lives without healthy drinking water or sanitation. Our cities are constantly addressing issues that challenge their existence. A key subject is the issue of global warming. Cities account for 2/3 of global energy demand and up to 70% of worldwide greenhouse gas emissions. However, cities occupy only 2% of the Earth's surface, an area the size of Argentina. And yet, from New York to New Delhi, cities are the growth engines of the global economy, providing us with jobs and a better life. Cities present enormous opportunities for all of us and significant challenges to the planet we share. For the first time in history, our future depends on building sustainable cities. Let's begin. The Crystal, exploring how we can create a better future for our cities. Exemplo daquele que é um edifício inteligente. A Siemens inaugurou há cerca de 2 anos atrás o Crystal em Londres. Este edifício é em Londres, no centro de Londres. É um edifício em forma de cristal com 6.300 metros quadrados que acolhe a maior exposição do mundo dedicada ao desenvolvimento urbano sustentável. Este edifício há de ser também a plataforma para o diálogo urbano e um centro de tecnologia e inovação. Pretende-se com este edifício, vou só aqui passar 2 slides à frente, pretende-se com este edifício, portanto, concentrar no mesmo local aqueles que são os decisores dos órgãos políticos, que são os especialistas em infraestruturas, mas também o público em geral, porque o objetivo é desenvolver conceitos para o futuro e conceitos tecnológicos para as infraestruturas do futuro. Portanto, ele está organizado de forma a atrair todo o tipo de público e está desenhado de maneira a que realmente sirva este que terá que ser o diálogo urbano. O edifício, como eu disse, é um elemento importante na cidade, então que aqui haja a oportunidade de se poder discutir esses temas. Não é por acaso que depois de inaugurado o edifício recebeu logo uma conferência na área do planeamento que juntou os autarcas, importantes autarcas de várias cidades do mundo, uma conferência da UN Habitat.
aqui um slide para trás. Ora bem, sendo este também um exemplo de eficiência energética. O Crystal consome 50% menos de energia que um edifício convencional, emite 65% menos de CO2 do que um edifício convencional. As necessidades de aquecimento e arrefecimento são satisfeitas com fontes renováveis de microgeração nele instaladas. Tem um sistema fotovoltaico para produzir eletricidade e, no que toca à água, tem aproveitamento das águas pluviais para utilização quer nas instalações sanitárias, quer na rega das áreas dos jardins adjacentes. Por outro lado, este edifício conseguiu duas importantes certificações ao nível da sustentabilidade e ao nível do green, quer a certificação BREEAM, que é a certificação de sustentabilidade mais virada para o conceito europeu, quer a certificação LEED, que é a mesma mais virada para o conceito americano. Em qualquer uma destas, as classificações foi sempre Outstanding e, neste caso, Platinum, que são as classificações de topo. Bom, termino aqui com uma mensagem e daqui a bocadinho com uma pequena ideia sobre o futuro, porque o futuro é inteligente. E é inteligente porquê? Na realidade, independentemente de todas as guerras, ou neste caso todas as crises que tenhamos, é um facto que nós, à partida, nada aponta para que não estejamos cá, não é? Vão-se acabar, as fontes de energia convencionais, vão-se acabar outros recursos, mas o ser humano, à partida, é previsível que cá se mantenha. E a inteligência reside essencialmente no ser humano. E como a inteligência reside em nós, o futuro só pode ser inteligente. Neste sentido, gostava agora de passar, então, no fim, um pequeno filme que nos dará uma ideia de como é que algumas das cidades poderão comportar num futuro que afinal não está assim tão longe. (7:03 a.m., Central Park, New York. Within the city, there are now 2 million more inhabitants than at the beginning of the millennium. As the population grows, the city adapts. The spaces around us are flexible, changing to match our needs. We simply pay to use a space or an item, then give it back, move it on, or recycle after use. Many people work from home, switching between business and leisure, the real and the virtual. Individuals are important, but community is king. 10:19 a.m., Copenhagen. A surplus of energy has been generated, lowering prices. The smart grid responds, communicating with all producers and consumers. But the people in the city do not just consume electricity, they also generate and store it. The smart grid directs drivers to buy energy off-peak when cost is low. The city makes energy miners and energy traders of us all. 2:21 p.m. downtown New York. Sensors throughout New York provide information essential to its running and to keep people safe. This city is aware. Real-time information flows into the city cockpit. All data is integrated and visualized,
enabling the city to run more efficiently. Traffic lights and information systems are adapted to allow traffic to flow smoothly. Citizens have a direct connection to public services and can participate at every level. This is a city that responds to the needs of its population. 4 p.m. Copenhagen. Parks are the city's green lungs. Millions of trees line walkways and cycleways. Copenhagen Harbour is clean enough for swimming. 4:07 p.m. New York. Building facades trap CO2 and produce methanol for use as fuel. Renewable energy, efficient buildings, and clean transport create the cleanest air since the Industrial Revolution. In the harbour, the water is filtered by billions of native oyster. 5:36 p.m. London. Journeys across the city take people and packages from one mode of transport to another via mega hubs. When making plans to meet friends, your navigation assistant plans your route. The navigation assistant instantly reacts to outside events and changes your route. The journey is only 2 stops on the Underground, and then it's just a short walk to the Crystal. 1:07 a.m. The city at night. The city restocks, recharges, and recycles. Jobs that can be done overnight are automatically activated. Our future city never sleeps. Its cycle continues.